Mas, Alexandre, como é que você, assim, você vai na linha do Rodrigo, como é que você... Deixa eu aproveitar para recolher na mãozinha enquanto você... A mão já foi. Já foi. Já foi. Essa ala direita aqui foi rápida, eu recolho de lá. É mão leve. Da câmera. Eu vejo, por favor. Eu vejo o caminho, é isso. Talvez a mãozinha aqui a gente estava no meio termo, né? Não tinha que fazer o joinha para cima ou para baixo, mas o para cima foi contra, talvez, a mudança de como é gerido hoje em dia os clubes no Brasil. Eu recentemente estive em Manchester com o executivo do Manchester. Que é o que implementou o Barcelona, não é isso? Tinha o Ferran Sorian e o Tixi, que é o diretamente ligado no futebol, e a tranquilidade do planejamento que eles precisam executar. Não é aquela coisa imediatista, tem que acontecer agora, porque senão está todo mundo fora, vem outro. Lá até estranhei, empatou um jogo ali, muita pressão, não, tranquilo, não tem. Aqui o dono, e aí tem um dono. É um dono. O dono, o que a gente planejou com ele os próximos 10 anos o que vai ser o Manchester. Aqui, infelizmente, a gente não consegue. A gente tem que imaginar, e posso dizer isso quando vim para o Palmeiras, o que foi pedido para mim? Radicaliza. Em 2 anos, o presidente Paulo Nobre tem que conseguir alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. E não aquela coisa, vamos subir de degrau a degrau, vamos deixar as coisas vir com prazo, com tranquilidade. Não, tem que ser agora. Então aí muitas vezes atropela as situações e os clubes pagam talvez um preço caro lá na frente. Essa preocupação que todo mundo tem com o Palmeiras. O Palmeiras está agora nessa situação, vai pagar um preço caro? Nós profissionais, e aí não é só o diretor executivo, é o diretor financeiro tem que ser profissional. É o diretor da saúde tem que ser profissional, é o diretor jurídico tem que ser profissional. O profissionalismo ele tem que ser implementado em todo o clube, porque senão vai se perder. E é isso que a gente procura colocar na cabeça das pessoas, que aonde está tendo profissionalismo é aonde as coisas tendem a caminhar de maneira mais correta. Da Santos, nós temos as mídias sociais participando com a gente aí, temos a carreira, a cada dia cresce, né? Parece que temos uma pergunta aí para os dois, é isso? Sim, tem para os dois. É de uma pessoa que está acompanhando o Bem Amigos, ex-goleiro Harley. Opa, né? Então é um convidado especial. Gestor de futebol do Goiás, né? Ídolo da torcida esmeraldina, jogou 15 temporadas lá. Tem pergunta para os dois. Vamos ouvi-lo. Dá o play aqui. Olá, pessoal do Bem Amigos, que é Harley. Por muito tempo, Luiz, fui goleiro do Goiás, hoje sou gestor de futebol. Quero aproveitar para te mandar um abraço a toda a sua equipe e mandar uma pergunta para esses dois grandes amigos, duas referências na gestão de futebol hoje do nosso país, que é o Rodrigo Caetano e o Alexandre Matos. A minha maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, foi gerir pessoas, né? Uma coisa que eu não estava acostumado, né? Você demora um pouco de tempo para conseguir pegar. Eu queria saber deles justamente isso. Como foi, principalmente no início da carreira, ter essa situação de gerir pessoas, né? Porque nós que estamos na gestão temos muitas pessoas envolvidas no nosso trabalho e sem dúvida nenhuma que a gestão de pessoas é a parte mais complicada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e sucesso. Obrigado, Alisson. Sucesso para você também. É mais um que está chegando aí, que tem a experiência de dentro do campo e tudo mais. E aí, Alexandre, teve que fazer uma reciclagem mental para pensar em comandar um time tão grande de pessoas? Você sabe que talvez um dos grandes desafios e segredos de se alcançar realmente os objetivos no futebol é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é o ambiente físico da estrutura, como o Rodrigo bem colocou, e a gestão das pessoas. É cada um com uma ideia, cada um com uma necessidade, com uma ambição, e não são só jogadores. Nós temos um entorno muito grande, vários funcionários em várias áreas, cada um é formado, o outro não teve essa possibilidade, um tem uma condição de vida diferente, outra. Então, assim, você entender, e como a ponta maior ali no organograma, entender todas aquelas pessoas e conseguir fazer todos eles puxarem realmente para o mesmo lado, e aí sim você tem a capacidade de fazer a máquina andar. Se todo mundo está puxando para o mesmo lado, a possibilidade da máquina andar ela é maior. É uma dificuldade enorme que a gente enfrenta no dia a dia. Isso aí já vem de dentro de cada um, né? E a gente conta muito também com o treinador nessa ajuda, é uma ajuda mútua. Eu vejo muito comum dizer, o
O Muricy, geriu bem ali, né? O Cuca, mas sozinho eu tenho certeza que ele não conseguiu. Sempre tinha ali o Milton Cruz, tinha algum dirigente. Então, são pessoas que precisam alavancar ali um nicho de 100, 150 pessoas para um objetivo final e comum para todos. Eu acho que isso aí vem muito de você fazer a coisa correta, bem organizada, porque aí você pode ser amigo, mas também cobrar na hora que precisa. A gente começa o bloco exatamente com a pergunta do Marco Antônio Rodrigues, que é essa história de por que contratar, por que contratar tanto. A gente não sabe se eu respeito muito a função deles, acho que é uma evolução, não é nenhuma crítica, mas não sei se ele é tão bom como fala, que ele contrata tanto. O Palmeiras tem 6 centroavantes, que time tem 6 centroavantes? Um tem que dar certo, hein, Alexandre? Primeiro que... Te incomoda essa forma de contratar muito? Não, vamos dizer assim, a gente tem que entender o contexto do porquê, né? Claro. Primeiro que o Palmeiras não tem 6 centroavantes. Tem, o Palmeiras não tem 6 centroavantes. O que a gente faz é o seguinte, o que aconteceu no Palmeiras é isso, a gente voltar um pouquinho lá no final de 2014, quando o Palmeiras ficou todo mundo no estádio esperando o jogo do Santos, do Vitória, a partir dali... Se eu fizer uma enquete aqui e levantar, todo mundo falou que não, tem que trocar tudo. Tudo. Trocar não, tudo. Era voz corrente. Era voz tem que trocar tudo, tá tudo errado, tem que trocar tudo. E quando fui contratado, foi para exatamente fazer isso. Então, acho que ficou marcado, talvez, pela forma agressiva que o Palmeiras vinha sofrendo há alguns anos, né? Desde 2012, vinha sofrendo. A forma agressiva como foi, que não é a correta a se fazer, aí respondendo, não é a correta a se fazer, muito pelo contrário. O meu sonho é ter certeza que o do Rodrigo, de todos, não ter que contratar, já pensou que maravilha, o Palmeiras prontinho, não ter que buscar exposição, porque pode dar certo, pode dar errado, não ter que fazer isso, só que o Palmeiras necessitava de fazer aquilo naquele momento e precisava ser feito daquela forma agressiva e de modificar o cenário inteiro, porque a gente tinha que mexer não só no elenco, como a autoestima do palmeirense. O palmeirense ele estava para baixo, o palmeirense não conseguia imaginar, tá vindo um grande jogador aí pro São Paulo, pro Corinthians, pro Flamengo, e o palmeirense assim, esse aí nem vem para cá. A gente precisava mexer com isso, e deu certo, e mexemos e deu certo. Obviamente que teve um trabalho muito intenso, aí sim, das estrelas, jogadores, treinadores, todos que passaram lá, Oswaldo, Marcelo, Cuca, agora Eduardo, todos aí sim um mérito muito grande deles, que fizeram os 2 títulos, um na Copa do Brasil e o ano passado o Brasileiro. Mas isso foi necessário, então não é que incomoda, eu acho que as pessoas às vezes precisam entender um pouquinho o contexto. Hoje o Palmeiras não precisa contratar tanto. Hoje o Palmeiras tem 32 jogadores no elenco, sendo 4 goleiros e 2 meninos de base. Então, assim, dependendo do que aconteça, infelizmente com a lesão do Moisés e um outro jogador que pode ainda sair, o Palmeiras talvez não tenha 30 jogadores para inscrever na Libertadores. Mas ter um elenco com jogadores de peso que tirem o torcedor de casa para ir para o estádio é uma proposta do Palmeiras? É uma proposta e na minha visão foi assim também no Cruzeiro. Acredito, estou vendo isso muito forte também no Flamengo e nos grandes clubes. É necessário ter um time competitivo para você mexer com a massa. Sem um time competitivo, a massa não vem junto. Precisa mexer com a massa para que as coisas aconteçam. Só pelo time ela não vai... Só pela camisa não vai. Precisa ter. E aí, como é que é interessante? Quando a gente ousou e apostou, e hoje eu posso falar sem medo de errar, com muita certeza no Felipe Melo, que é um puta profissional, um caráter, líder. Eu ouvi muita gente falar, para quê? Você tem o Moisés e o Tietê. Na 4ª rodada, a gente já não tem o Moisés e o Tietê. Um fraturou o braço, o outro rompeu o ligamento. Por isso que precisa ter o elenco. Por isso que às vezes você precisa, se você tem a capacidade financeira de ter equilíbrio financeiro, sem fazer muita loucura, dentro daquilo que foi proposto, você tem os números lá, você pode fazer... Você tem que fazer, porque para prevenir algumas situações que são os imponderáveis que acontecem no futebol. Então, eu acho que não que incomode, mas eu acho que precisa voltar um pouquinho, entender por que foi feito assim. E era necessário ser feito assim. Essa agressividade mudou a cara do Palmeiras. Podia ter dado tudo errado, mas era necessário, a gente precisava apostar. E você tem que ter convicção naquilo que você faz. Isso que o Alexandre está falando, Caio, só você já vai falar. Para a gente ir nessa esteira do que ele está dizendo, né, exatamente nesse assunto, a gente preparou aqui um material sobre exatamente esse tema que está sendo discutido aqui agora em relação ao Palmeiras, né? Os jogadores que foram pagos, digamos assim, pela Crefisa, pela patrocinadora do Palmeiras. Olha só. O Borja com 33 milhões investidos, se tiver alguma cifra que não corresponda, são os totais, né?
Você tem, inclusive está ali, quando há percentual diferente, que é o caso do Fabiano. Thiago Santos, 1 milhão. O Fabiano, 6.700.000, 40%. O Guerra, 11 milhões, também o valor total. O Vitor Hugo, 6 milhões por 50%. O Lucas Barros, 40 milhões, enfim, mais luvas, salários e por 3 anos de contrato. E o Dudu, com 50% dos direitos federativos, sendo investidos 13 milhões. Enfim, são alguns dos números. É uma situação. Tem uma outra diferente, eu acho. Sim, não gosto muito de ficar colocando, é uma coisa particular de cada um, de jogador, falar de salário e tudo. Tem alguma outra coisa fora um pouquinho, mas basicamente é isso, Mas salário não precisa. Né, envolvia um valor total, envolvia, né? Enfim, o Lucas é um craque internacional, não era uma contratação fácil. Claro. Né? Enfim. É um jogador de referência, que na passagem pelo Borussia... Mas é um investimento no total que nenhum outro clube brasileiro tem esse poder nesse momento. Né? Acho até que o Flamengo fez investimentos parecidos, menores, mas diferente. Diferente, porque a Crefisa tem um budget, um dinheiro, um total de investimento que é realmente muito alto, né? Acho que de repente poderemos ter a primeira mulher presidente do Palmeiras ainda. Agora o São Paulo em 6 meses com o Maicon, com o Prato, não fez um investimento pesado em 2 jogadores? Fez, no Maicon e no Prato. Vendeu fez, também, né? Não, vendeu, mas eu estou dizendo também fez 42 milhões. Então, são 42 milhões aí. Não com a mesma visibilidade que ganhou o Palmeiras, não com a mesma visibilidade das ações que teve o Flamengo, mas o São Paulo também jogou pesado em 2 jogadores. Em 2 jogadores. Não, alguns saíram importantes, né? São Paulo, enfim. É que Flamengo e Palmeiras, nesse momento, desmente para mim uma máxima que marca a falta de gestão no futebol. Precisa vender para pagar as dívidas. Flamengo e Palmeiras, nesse momento, não precisam vender para fazer caixa. Temos sim. O presidente do Bahia, Marcelo Santana, também quer participar da roda. Mandou uma pergunta para os dois. Vamos dar o play aqui. Roda aí, garoto. Do Bem Amigos. Acredito que a relação entre o presidente e o diretor de futebol envolve muita confiança. Agora deixa uma pergunta para vocês aí, tanto o Alexandre, muito bem sucedido aí no Palmeiras e no Cruzeiro, e para o Rodrigo, muito bem sucedido no Grêmio e no Flamengo. Como é para ser bem sucedido em clubes onde o orçamento é muito menor? Porque ser diretor de futebol de orçamento de quem está entre top 5 e top 8 do Brasil deve ser fácil, né? E quem está em top 14, top 15 de orçamento? Valeu? Um abraço a todos. O presidente tá bem, top 14, top 15, tá bem, dá para montar time bom, contrato executivo direito lá. Obrigado, presidente, pela participação, é mais um jovem que chega e cheio de ideia. Jornalista, cheio de ideia e cheio de argumento mesmo. Com vocês. O Marcelo, primeiro, um abraço a ele, é do bem, gente finíssima e coloca em prática tudo que a gente fala de profissionalismo. Com isso, ele tem sempre lá o executivo e gosta disso, gosta de dar liberdade para o executivo. Parabéns a ele. E o caminho é esse, Marcelo. O caminho é essa relação que você criou, e eu acompanhei alguns que passaram por lá, já conversei com alguns. E isso hoje até coincidência, estava conversando isso. Quem olha e fala, mas com dinheiro é muito fácil, né? Se fosse assim, então os grandes do mundo faziam, né? Não é bem assim. Eu acho que dá para você fazer uma grande gestão, ganha um. Pode perguntar para o Muricy quantas vezes o melhor às vezes não ganha, né? É um detalhe, é um erro de arbitragem, é uma expulsão fora de hora, e se perde tudo aquilo que você pensa. Então eu acho que dá para você fazer uma grande gestão, uma gestão digna, uma gestão honesta, e o resultado ele vai ser reconhecido de qualquer maneira. Eu acho que o caminho que ele toma, que eu conheço e sei, porque já escutei muitos que trabalharam lá, é o caminho correto, e ele vai conseguir fazer uma grande gestão, como vem fazendo no Bahia. Que é fundamental, independentemente do tamanho do seu orçamento, você ser correto na sua gestão. Porque hoje existe uma troca de informações em todos os segmentos. Entre nós, jornalistas e comentaristas, entre treinadores, entre gestores. Então, na hora que você paga em dia, na hora que você não vende atleta, na hora que perde um jogo para a imprensa, na hora que você não faz média, e que aí você quer buscar um jogador, esse cara pega o telefone e fala, ô Moura, você teve lá. Como é que é? Pode ir porque os caras pagam em dia, os caras são sérios. O cara vai. Então, a outra questão é a DNA do clube. Então, no caso do Bahia, especificamente, você tem uma torcida que pulsa, que joga junto.
Então não adianta você ter um time lento, você ter um time um pouco mais de toque de bola. Você tem que ter um meia que arrasta, você tem que ter um atacante de velocidade, que é aquele cara que num determinado momento do jogo vai elevar a temperatura do estádio e aí muda tudo, contagia. Então acho que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu DNA. E o grande desafio deles é relacionamento. É você se relacionar bem com os outros clubes, se relacionar bem com os empresários, se relacionar bem com as federações, para que você tenha sempre as portas abertas. E por isso que o técnico do Bahia é o Guardiola. E o Bahia lembrando o que o Rodrigo falou agora mesmo, ele pegou 2 jogadores emprestados do Palmeiras que tinham grandes clubes querendo. O Fluminense queria o Matheus Salles, Bahia conseguiu convencer, o Alione, que é outro jovem, 2, 3 equipes. Talvez no presidente falou ele com o orçamento, o Bahia conseguiu. Então ele foi ousado, foi com convicção, vendeu a história do projeto, pagamento em dia e tudo mais, e as coisas foram acontecendo. Pois é, não. Vocês têm equipes, vocês, antigamente tem aqueles olheiros, né? Você citou vários jogadores. Como é que você forma o rol de jogadores ali que você acompanha? Você tem uma equipe fora pelo Brasil? Tem um departamento, vocês dois. Tem um departamento de análise de desempenho, nós temos 4 profissionais. Obviamente o treinador também é fundamental. Geralmente o treinador tem 1, 2 pessoas da confiança que faz uma integração muito forte ali. Hoje em dia você consegue acompanhar campeonato no mundo inteiro, na 2ª divisão, lá da Suíça, você consegue detectar se alguém te falar de alguma situação, lá na Colômbia, e por aí vai, até campeonatos de juniores. Então, fazendo só um parênteses, você viu que o Marcelo Bielsa, ídolo do Guardiola, o Guardiola acha que o Marcelo Bielsa é o maior treinador de todos os tempos. Ele acertou com o Lille. E quando todo mundo falou, o que você está querendo? Eu quero uma sala onde eu tenha sinais de futebol do mundo inteiro, porque eu vivo nessa sala. Sim. É isso que você está dizendo. Ele falou isso quando o Santos fez uma sondagem. Pediu ao Santos também. E deram a ele. Ele vai ter esse negócio aí, essa nave espacial. Mas a primeira coisa que eu imagino... Hoje em dia é possível monitorar tudo. O mundo inteiro. E a primeira coisa que o Caio disse, é aquilo que você imagina do futebol, aquilo que você quer, da diretriz do seu time de futebol. Você quer um time o quê? Mais cadenciado, mas você quer um time com mais dinâmica, para atacar, para ter velocidade, para ter bola aérea ofensiva, defensiva. É só para você pegar as características, né? Eu vim de 2 clubes muito parecidos, né? Eu tinha um Cruzeiro onde tinha dinâmica, velocidade, bola aérea defensiva e ofensiva muito forte, com Dedé, Bruno Rodrigo, com Milton. E agora no Palmeiras, Mina, Vitor Hugo, dinâmica na frente, velocidade. Então, assim, você tem que buscar uma característica e ir com convicção nela e fazer dar certo. Mas em cima disso, a pergunta vai até para os dois que você está falando, que eu acho interessante. Por que ainda não se conseguiu estabelecer no futebol brasileiro um tempo maior para o trabalho do técnico? Por que, por exemplo, o futebol brasileiro continua tão esquizofrênico que na primeira rodada da Copa do Brasil, os times que foram eliminados, a maioria já mandou o técnico embora. Foi a primeira rodada da Copa do Brasil, estou falando de fevereiro. Foi? De Ceará, Fortaleza, Náutico? Foram 7 técnicos que já foram passar no departamento pessoal. Por que ainda não conseguiu Tem lá a estabilidade, o diretor executivo, mas por que o trabalho do técnico ainda fica tão ao sabor do ganhou, perdeu? Para vocês dois, por favor. Sim, quer começar, Rodrigo? Fica à vontade. Eu falo assim, hoje nós jogamos 4 jogos. Na 2ª rodada foi feito um massacre totalmente fora de propósito em cima do Eduardo. Totalmente fora de contexto. Que até quem fez depois ficou com vergonha, né? Porque foi uma coisa tão absurda, né? É muito bonito falar, foi campeão brasileiro e tudo. Voltando um ano atrás, nós perdemos 3, 4 jogos no Paulista, é só lembrar lá atrás. Eu brincava até com a minha mulher, né? Assim, eu tô me sentindo na Segunda Guerra Mundial entrincheirado aqui, né? E 7 meses depois é campeão brasileiro. Então, assim... Alexandre, me permita só te interromper, porque eu acho que é legal a gente dar exemplos nessa parte técnica. Conta exatamente agora, nesse momento que o Cuca perdeu 3, 4 jogos, quando vocês chegaram no CT, que é mais do que só contratar, que vocês se depararam com um grupo de torcedores querendo conversar com os jogadores, qual foi a decisão de vocês? Querendo conversar, né? Mas assim, daquele jeito agradável. Não é aquela conversa... Invadir, vai... eu vejo assim, a gente... Tem primeira coisa no futebol, você tem que ter uma convicção muito forte daquilo que você faz, aonde você quer chegar. Obviamente tem que ter um respaldo das pessoas que são os nossos chefes, vamos dizer assim, né?
os estatutários, o presidente. Sem isso, essa máquina não anda, ela não anda, não adianta. Naquele momento, que era um momento de muita dificuldade no Palmeiras, a gente tinha 2 caminhos a seguir. Um, do desânimo total, de largar, de sair, de demissão, de troca de tudo, e tudo ia se perder. E outro, de fechar a casinha, fechar os jogadores, chamar para a responsabilidade, entender o processo que a gente vinha fazendo e aonde a gente queria chegar. Eu acho que o Cuca foi fundamental, assim como todos os jogadores também foram fundamentais. O Cuca foi muito feliz que naquele momento de dificuldade disse, vamos ser campeão, e aquilo foi realmente uma estratégia muito forte de todos os envolvidos ali, e ele deu a cara a tapa, estava chegando naquele momento e tudo, podia ter dado tudo errado, e hoje está todo mundo falando, mas o Cuca, fanfarrão, não sei o quê. E vai até um abraço aí pro Cuca, né? Então, assim, o que a gente tem hoje, o Eduardo, que nós apoiamos, é um jovem, promissor, trabalhador, conhece de futebol, dinâmico, acompanha futebol o dia inteiro, impressionante, sabe, chega nele, aí o Borja já sabia tudo. Então, assim, esse é o caminho correto. Esse é o caminho correto. Mas por que ele ainda continua a ser o ponto mais fraco? Por tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho aqui atrás e que você colocou bem. O modelo atual, de tudo que veio acontecendo, às vezes faz aquilo que era para ser correto se perder. E aí a gente fica refém de uma tomada de decisão que não é muito, só 100% profissional e de uma pessoa só. Ela é uma corrente que você tem que tentar ir ajustando daqui e dali, e o próprio profissional, que muitas vezes o que acontece lá dentro, ele fica lá dentro, ele mesmo se sente acuado e ele mesmo tem a necessidade de sair. Então o monitoramento desse caso, da pergunta do Paulinho, para a gente fechar o bloco, porque claro, quando você tem uma potência, você sabe que esses jogadores aqui eu não vou perder. Esse aqui pode ser, então eu estou monitorando, são pontos falhos, eu vou monitorar por essas peças. No caso de vocês, então, tem que estar monitorando para as 11 posições. Essa é uma realidade? O tempo inteiro, e mesmo não havendo a necessidade agora, já pensando em futuro, às vezes, você já começa a atacar em alguma frente. Isso aí eu acho que é de todos os clubes brasileiros. Vai ter uma dificuldade, todos que estão na Libertadores, todos que estão participando de todos os torneios. Esse risco de vir mesmo uma coisa muito fora, principalmente para o jogador, e o jogador se entra num nível que a gente tem que compreender um pouco o lado humano e tem que tentar otimizar o lado do clube o máximo possível. Eu falei até com o PC antes, né? Foi o caso do Gabriel. O Gabriel, a gente tentou fazer um planejamento com ele, pelo menos até uma Copa do Mundo, alguma coisa, mas o desejo dele de ir para a Europa imediato fez com que a gente segurasse ele 6 meses ali, independente do lado financeiro, a verdade é essa, ele queria ir, a gente conseguiu convencer ele a ficar, tentar ser campeão no Palmeiras e tudo, a gente conseguiu naquele momento, mas nós todos estamos abertos a essas situações e a gente tenta minimizar o máximo possível, tendo um elenco. Bem rapidinho, bem. Luiz, por isso que às vezes eu acho que a pancada na diretoria do Corinthians, em alguns casos, é um pouco pesada demais. Porque você não pode ignorar a vontade do atleta. Quando o cara quer sair e ele tem uma multa rescisória, ele sai. Eu tenho certeza que o Corinthians não queria se desfazer completamente daquele time, mas muitos daqueles jogadores queriam e tiveram propostas milionárias e fica difícil de segurar. Em relação à pergunta do Bodão, o Alexandre acabou de voltar de Barcelona pensando justamente nisso. Prorrogou a carta de intenção, a prioridade do Barcelona até a próxima Copa do Mundo, garantiu que o Mina fica mais 1 ano no clube e já deve estar trabalhando por uma peça de reposição para não ser pego de surpresa quando o contrato chegar ao final. A gente até volta nesse tema do Mina, que é importante. Tem que torcer muito pro Mascherano. Tá voando. Os caras estão aflitos lá com aquela defesa. Estão bem preocupados. Bem preocupados.